Subseção 1. Contas regulares. Artigo 17. Quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Subseção 2. Contas regulares com ressalva. Artigo 18. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem lhe haja sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. Subseção 3. Contas irregulares. Artigo 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 57 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução. Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 16, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 1 do artigo 58 desta lei. Subseção 4. Contas iliquidáveis. Artigo 20. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a que se refere o artigo 16 desta lei. Artigo 21. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente arquivamento do processo. Parágrafo 1º. Dentro do prazo de 5 anos, contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador. Seção 3. Execução das decisões. Artigo 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á, inciso 1, mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 2, pelo correio, mediante carta registrada com aviso de recebimento. Inciso 3, por edital, publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado. Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado na forma prevista neste artigo. Artigo 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no regimento interno por acórdão, cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá, inciso 1, no caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o erário. Inciso 2, no caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com determinação nos termos do artigo 18 desta lei. Inciso 3, no caso de contas irregulares. Alínea A. Obrigação de o responsável, no prazo estabelecido no regimento interno, comprovar perante o tribunal que recolheu aos cofres públicos a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado ou da multa cominada,
na forma prevista no artigo 19 e 57 desta lei. A linha B, título executivo, bastante para a cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável. A linha C, fundamento para que a autoridade competente proceda à efetivação das sanções previstas nos artigos 60 e 61 desta lei. Artigo 24. A decisão do tribunal de que resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da linha B do inciso 3 do artigo 23 desta lei. Artigo 25. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida a que se refere o artigo 19 e seu parágrafo único desta lei. Parágrafo único. A notificação será feita na forma prevista no artigo 22 desta lei. Artigo 26. Em qualquer fase do processo, o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida na forma estabelecida no regimento interno, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais. Parágrafo único. A falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. Artigo 27. Comprovado o recolhimento integral, o tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. Artigo 28. Expirado o prazo a que se refere o caput do artigo 25 desta lei, sem manifestação do responsável, o tribunal poderá, inciso 1, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observado os limites previstos na legislação pertinente, ou, inciso 2, autorizar a cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, na forma prevista no inciso 3 do artigo 81 desta lei. Artigo 29. A decisão terminativa, acompanhada de seus fundamentos, será publicada no Diário Oficial da União. Artigo 30. Os prazos referidos nesta lei contam-se da data, inciso 1, do recebimento pelo responsável ou interessado. A linha A, da citação ou da comunicação de audiência. A linha B, da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa. A linha C, da comunicação de diligência. A linha D, da notificação. Inciso 2. Da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando nos casos indicados no inciso anterior, o responsável ou interessado não for localizado. Inciso 3. Nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial da União. Seção 4. Recursos. Artigo 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa. Artigo 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, cabem recursos de: inciso 1, reconsideração; inciso 2, embargo de declaração; inciso 3, revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no regimento interno. Artigo 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no regimento interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 15 dias
contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Artigo 34. Cabe embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público, junto ao Tribunal, dentro do prazo de 10 dias contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 32 desta lei. Artigo 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito uma só vez pelo responsável, seus sucessores ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 5 anos, contados na forma prevista no inciso 3 do artigo 30 desta lei, e fundar-se-á, inciso 1, em erro de cálculo nas contas, inciso 2, em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, inciso 3, na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.